Olha, em meio a toda essa polêmica, economistas alertam que ainda há motivos suficientes para o Banco Central manter a taxa básica de juros no atual patamar de 13,75% ao ano. E o consumidor sofre, no entanto, com o preço nas alturas. Reportagem do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Toda vez que há um cenário de incerteza, de instabilidade, isso tem reflexos no mercado financeiro e no câmbio. Como o Brasil não produz tudo o que consome, os preços dos produtos, inclusive dos alimentos, começam a ficar pressionados, mais caros. Lembrando que nos últimos 3 anos, no período da pandemia, os preços dos alimentos dispararam, subiram mais de 40%. Segundo o economista do IBMEC, Gilberto Braga, há sim motivos e razões de origem fiscal para a Selic estar num patamar tão elevado. Com uma inflação ainda resistente, em patamares elevados, e isso tudo para a economia mostra que nós temos também um jogo político de fundo do presidente da República tentando, de alguma maneira, dentro da sua visão, fazer com que os juros caiam. Acho que ninguém no Brasil, nenhum economista, nenhum especialista quer que os juros permaneçam altos. Mas enquanto o governo não definir qual vai ser a nova regra fiscal, qual vai ser a nova âncora, qual é a proposta para o endividamento público, de que maneira as políticas públicas serão financiadas daqui para frente, não existe espaço para uma queda repentina da inflação, o que faz com que os juros devam ser mantidos ainda em patamares elevados. Desde a pandemia de Covid-19, o que se viu no cenário internacional foi uma espécie de desajuste, desarranjo nas cadeias produtivas. Isso fez com que os preços de alguns produtos subissem, ou alguns desses produtos ficassem até escassos no cenário internacional. Como eu disse, os preços dos alimentos aqui no país, ao longo dos últimos 3 anos, subiram mais de 40%. Quem vai a uma venda, a um mercado ou a um supermercado, percebe que os preços dos produtos básicos estão mais caros, estão mais elevados. E aí precisa fazer uma escolha entre esse ou aquele produto. É o chamado consumo alternativo de produtos. O também economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, lembra e destaca aqui na Jovem Pan que o aumento da taxa básica de juros é um fenômeno global que está sendo visto na esteira da pandemia de Covid-19 e que o Banco Central do Brasil não está fazendo nada de diferente de outras nações. Só que aqui nós temos problemas conjunturais e estruturais que fazem há muito tempo que a taxa Selic seja das mais elevadas do planeta. Então, as principais autoridades monetárias no mundo adotam a mesma ferramenta. É claro que o Brasil tem vários problemas, alguns de ordem estrutural, conjuntural, mas a taxa de juros aqui também funciona como um potente instrumento para conter o avanço da inflação. É claro que, como todo remédio, a taxa básica de juros também tem seus efeitos colaterais. Ela impede o crescimento, ela impede a geração de emprego e renda, principalmente para os brasileiros menos favorecidos. Mas isso é algo transitório, não é duradouro. E é claro que manter uma inflação mais alta também acaba penalizando os mais pobres. Então, todos os benefícios sociais concedidos às famílias menos favorecidas acaba parcialmente sendo corroído, né, pela inflação, se ela continua nesse patamar em que se encontra, muito distante da meta de inflação. O que estaria em discussão, segundo os bastidores de Brasília, seria um ajuste, um aperfeiçoamento nos critérios para indicações de futuros dirigentes do Banco Central do Brasil. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Roberto Mota, se o Banco Central é um órgão independente, a indicação desses nomes para compor a diretoria e também a presidência, essa indicação também deveria ter independência em relação ao executivo ou não? Claro, mas parece que o PT não acredita em nada disso, né? Há muitas coisas que já foram comprovadas há muito tempo no Ocidente, nas quais o pessoal da esquerda não acredita. Controle de juros e de inflação é um assunto técnico. Agora, o governo resolveu baixar os juros de qualquer maneira, por isso está fazendo fogo cerrado em cima do presidente do Banco Central. O Banco Central tem autonomia, o que significa que as decisões que ele toma sobre juros
são decisões técnicas, não decisões políticas, não decisões populistas. É justamente por isso que o BC tem autonomia. A missão principal do Banco Central é manter o valor do dinheiro. Poucas coisas são tão importantes para o cidadão, principalmente para o cidadão mais humilde. Quando a inflação volta, ela corrói não só os salários, mas também o dinheiro que o trabalhador tem guardado, que ele economizou para comprar alguma coisa. É graças ao trabalho do nosso Banco Central que o Brasil já teve inflação no ano passado menor do que os Estados Unidos e a Europa. Então, o presidente do Banco Central deveria estar ganhando homenagens, medalhas, estátuas. Ele está, ao contrário, sendo atacado dia e noite. Agora, a pergunta é, por que tanto interesse em mudar o Banco Central e abaixar os juros à força, mesmo sabendo que isso pode causar uma inflação? Bom, tem muita gente que diz que o governo está procurando um bode expiatório. O que é um bode expiatório? É um costume que algumas tribos antigos tinham, quando a comunidade cometia muitos pecados, eles escolhiam um bode e jogavam todos os pecados em cima do bode, depois abandonavam o bode no deserto. E aí a comunidade ficava livre para pecar de novo, porque o bode carregava a culpa de todo mundo. Parece que é isso que o governo resolveu fazer. Escolheu o Banco Central como alvo, provavelmente porque já está vendo algum desastre se aproximando e quer colocar a culpa no Banco Central. Vamos lembrar, o desastre que está se aproximando é resultado das ações e das declarações do governo, que são cada dia mais desastradas. Uma da discussão que Lula levantou sobre o BC vale a pena, valeu a pena? Adriana, é difícil saber, né, o que se passa exatamente na cabeça do Lula. Ele é um animal político e certamente não faz essa discussão do nada. Eu acho que, por um lado, há uma convicção de que os juros estão altos, são exagerados, e uma expectativa de que esses juros pudessem ser reduzidos, porque, afinal de contas, eles engessam a economia, desaceleram, impedem a economia de crescer. Em outras palavras, atrapalham a agenda do PT, que quer justamente que a economia cresça e que gere empregos. Há um discurso, uma convicção no PT de que seria possível trabalhar com uma inflação um pouquinho maior, de que a meta de inflação de 3,25%, excessivamente ambiciosa, rigorosa, que se você trabalhasse com e que a inflação historicamente do Brasil nunca ficou nesse nível, principalmente depois da pandemia e com a inflação alta em todos os países, seria possível você trabalhar com uma meta um pouquinho maior, de 3,5%, 3,75%, 4%, talvez um intervalo de tolerância mais folgado do que o 1,5 ponto percentual atual, e com isso gerar mais empregos e fazer com que a economia cresça mais. Há uma dose de convicção e há uma dose também de pragmatismo político. O Mota falou em bode expiatório, ou simplesmente arranjar um antagonista. Aliás, um modus operandi muito frequente durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve vários antagonistas. Os governadores, a Anvisa durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal durante todo o governo, o TSE. Então, ele arranjando antagonistas para justificar de alguma forma as sucessivas frustrações na sua forma de governar. E o Lula age um pouco no mesmo sentido. E é interessante porque já há estudos nas redes sociais medindo o impacto das declarações mais recentes do Lula, e elas fizeram com que a popularidade dele nas redes e as menções positivas aumentassem. Então veja que também há um cálculo político aí. Esse discurso do Lula de polemizar, de polarizar, de ir para um extremo, acaba rendendo menções positivas e popularidade nas redes sociais. Por outro lado, existe o mundo real, que você tem a inflação, de uma forma geral, a inflação corrente, ela vem dando até alguns pequenos sinais de arrefecimento. O IPCA do mês de janeiro veio em 0,53%, pouco abaixo das estimativas dos economistas. Já há um efeito de desaceleração, porque de fato a taxa de juros em 13,75% é muito alta. Por outro lado, existe a expectativa de inflação, aquilo que o mercado prevê para o futuro. E essa expectativa vem
subindo semana após semana no Boletim Focus, que é aquele boletim semanal do Banco Central que reúne as expectativas de investidores e economistas e deve ser divulgado daqui a pouco, acho que em torno das 9 da manhã ele sai. O Banco Central fica engessado, porque ele não consegue reduzir os juros à medida que as expectativas de inflação sobem. E essa semana deve ser particularmente pródiga para que esse assunto continue cozinhando em fogo alto. Hoje à noite tem entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, da TV Cultura. Amanhã tem participação dele logo de manhã num evento grande do Banco BTG Pactual, CEO Conference. Na quarta-feira tem participação do Haddad nesse mesmo evento do BTG Pactual. E na quinta-feira tem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem integra esse conselho? Ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No final da semana passada, saíram algumas reportagens citando fontes próximas ao presidente do Banco Central, de que ele estaria disposto a rever, aumentar essa projeção de meta da inflação já para 3,5%. As expectativas do mercado financeiro ainda não estão trabalhando com essa hipótese, mas talvez hoje, no Boletim Focus, a gente já veja um efeito disso com um novo aumento das expectativas de inflação para esse ano e para o próximo. Porque se subir a meta de inflação dos atuais 3,25% para algo como 3,5% ou mais próximo a 4%, certamente o mercado terá que rever todas as suas projeções e as expectativas de inflação vão subir. Pode acabar sendo um tiro no pé e pode acabar obrigando o Banco Central a manter a taxa de juros alta por mais tempo, justamente para a inflação convergir para a meta, mesmo se a meta for um pouco mais elevada. A ver.